é aquele que foi anunciado na nossa página aí na internet. Crises emocionais. Como lidar com isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. É o texto bíblico base para este sermão bíblico. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 1 a 9. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Acabe contou a Jezabel tudo o que o profeta Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro ao profeta Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que tu fizestes com a vida de cada um dos profetas de Baal. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar sua vida, foi-se e chegou a Berseba, que pertence ao território de Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, sentiu vontade de morrer e orou dizendo: basta, ó Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Deitou-se então e dormiu debaixo daquele arbusto. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e come. O profeta Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou depois, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Amém. Até o versículo 9. Eu queria orar com você neste momento. Aí onde você está na sua casa, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por mais esta oportunidade hoje à noite. Quando tu nos concedes, Senhor, este grande privilégio de podermos estar reunidos no nosso culto dominical, ainda que à distância, ainda que de maneira virtual. Mas te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade e por este privilégio que tu tens dado a nós pecadores, Senhor. Muito obrigado por esta graça bendita, de podermos entrar na tua presença diretamente, livremente, ó Deus, mediante o sacrifício do teu Cristo bendito. Senhor, nós oramos para que nesta noite o teu Espírito possa estar ministrando em cada coração através desta palavra. Que cada coração seja receptivo, ó Deus, a tudo aquilo que tu queres trazer para nós nesta noite. E que eu seja, Senhor, um instrumento fiel em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Crises emocionais. Como lidar com isso? É o tema, como eu disse, do sermão bíblico desta noite. Antes de nós entrarmos no desenvolvimento
deste sermão, eu gostaria de lembrar a você, numa palavra introdutória, que esse mês de setembro, ele é um mês que, desde 2014, no Brasil, tem tomado uma característica muito especial, muito importante, em função de uma campanha desenvolvida com a participação da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E, no contexto desta campanha, o propósito é trazer um alerta para o nosso povo, para a nossa nação, acerca da realidade e da infeliz ideia que muitas pessoas têm de darem cabo da sua própria vida. É uma campanha, o Setembro Amarelo, contra o suicídio, de prevenção contra o suicídio. E esta campanha, que, como eu disse, desde 2014 já vem sendo efetivada no nosso país, ela se reveste efetivamente de uma grande importância. Dados estatísticos, dados de pesquisas devidamente conceituadas, apontam que no Brasil, milhares de pessoas, salvo engano, aproximadamente 17 mil pessoas, se eu não me engano, é mais ou menos esse o número, são pessoas que, esse é o número de pessoas que tiram a sua própria vida no Brasil. E no mundo, veja só que coisa forte, que coisa interessante, mais de 1 milhão de pessoas no mundo, em todos os países do mundo, levando-se em conta todos os dados de todos os países, mais de 1 milhão de pessoas no mundo tiram a sua própria vida. E os estudos apontam, as estatísticas apontam um dado mais perturbador ainda. É que nesse percentual, a existência, a realidade do suicídio está avançando, está alcançando uma parcela cada vez maior dos jovens, da nossa juventude. Esse é efetivamente um dado muito preocupante. Os estudos apontam como causas assim muito percebidas, muito nítidas, muito destacadas, muito enfatizadas nesse cenário, a questão de fatores emocionais ligados à depressão, ligados também à questão de outros problemas emocionais e também até a questão de vícios, de dependência química. Pessoas com transtornos bipolar e pessoas também, como eu disse, envolvidas com elementos que causam dependência química, vícios. Então, a gente não tem como negar que esta campanha ela tem um caráter muito honroso, muito nobre, porque tenta chamar a atenção das pessoas para uma realidade que muitas vezes as pessoas parecem ignorar, mas que é efetiva. Às vezes você olha para uma pessoa que está próxima de você, é teu amigo, é teu parente, e às vezes você não capta, você não consegue perceber o triste quadro no que se refere ao estado emocional degradante que aquela pessoa está passando. Eu lembro de um comentário na página do Facebook da igreja, inclusive feito por alguém que comentou ali que, às vezes, as pessoas acham, pessoas da família, acham que aquela postura, ela é uma postura que muitas vezes é exagerada, porque as pessoas não sabem o verdadeiro inferno, expressão usada ali por aquela pessoa, que às vezes uma pessoa que é vítima da depressão ou dessa tendência para uma ação suicida está vivenciando. Então, de fato, um problema muito sério, mas que nesta noite, nós, como igreja do Senhor aqui estabelecida nesta cidade, nós queremos aproveitar esta oportunidade e compartilhar uma palavra que está embasada na Bíblia Sagrada. Não pode ser de outra maneira, porque nós cremos em um Deus que se revelou. E uma das maneiras através das quais o Deus Todo-Poderoso, o Criador, se revelou, foi através das Escrituras Sagradas. E nela, na sua revelação escrita, nós encontramos importantes situações que vão nos ensinar maneiras e métodos e posturas de como nós podemos lidar melhor com a questão das crises emocionais e que, em muitos cenários, em muitas circunstâncias, tem levado, infelizmente, algumas pessoas a tirar a sua própria vida. O texto que eu li, ele fala da situação do profeta Elias, um homem de Deus
levantado por Deus muitos séculos antes de Cristo, no contexto do povo de Israel, para proclamar a mensagem de Deus, a palavra de Deus para o povo hebreu. Esse homem, o profeta Elias, ele foi comissionado pelo Deus Altíssimo para trazer vários alertas ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo bíblico do Antigo Testamento, para que eles tomassem determinadas atitudes, tomassem determinados comportamentos, corrigindo o seu estilo de vida e tomando atitudes que precisavam ser tomadas, a fim de que a aliança feita entre eles e Deus pudesse ser devidamente preservada. E aí você vê, no contexto anterior do texto que eu li, uma situação muito interessante. Se você for ler o capítulo anterior, você vai encontrar, capítulo de número 18, você vai encontrar o profeta Elias travando uma verdadeira batalha com os profetas de Baal. Baal era uma divindade cananeia, uma divindade pagã, adorada, cultuada pelos povos que habitavam aquela região. E o grande problema desse culto pagão é que ele havia, ao longo dos anos, se infiltrado no território hebraico, no território israelita. E ele havia levado, ele havia insuflado, ele havia induzido, ele havia envolvido os próprios israelitas na prática da idolatria, na prática do culto a esta divindade pagã. Então Deus levanta o profeta Elias, que era o mensageiro do Senhor naquele contexto histórico, o arauto de Deus separado, comissionado, naquele contexto histórico, para levar a palavra do Senhor ao povo de Israel. Deus levanta o profeta Elias, ele confronta o culto a Baal. E aí no capítulo 18, como eu disse, você encontra a narrativa de um verdadeiro combate, de um verdadeiro confronto entre Elias e 450 profetas de Baal. E aí a Bíblia vai nos mostrar então que o profeta Elias, ele está saindo de um momento maravilhoso, ele está saindo de um momento verdadeiramente apoteótico, porque naquele confronto com os profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias ora a Deus, e Deus faz descer fogo do céu, e uma vitória esplêndida, uma vitória muito maravilhosa, um acontecimento muito forte acontece ali, e o povo vê com a manifestação do poder de Deus que realmente só o Senhor é Deus. E que a divindade cananita, aquela divindade chamada Baal, era produto apenas de uma religiosidade espúria, ímpia. Porém, com toda essa postura, com todo esse contexto de vitória, com todo esse contexto triunfal, em que o profeta Elias acaba de sair daquele confronto com os profetas de Baal, a Bíblia vai mostrar no texto que eu li, que em função de uma nova situação que acontece, que nós estaremos tratando ao longo deste sermão, o profeta Elias, ele muda radicalmente a sua postura emocional. Alguns momentos anteriormente, ele estava vivendo uma situação, um contexto de grande vitória, de grande triunfo. Mas logo depois você encontra agora aqui o profeta Elias desanimado, amedrontado, sem esperanças, preocupado, exacerbadamente preocupado. Você encontra o profeta Elias no contexto de um verdadeiro colapso, não só físico, mas também mental, emocional. Então o que é que você percebe aqui? É que grandes e pequenos, não importa o seu nível social, não importa a sua posição na sociedade, não importa aonde você está inserido na posição, no contexto do extrato social, você não está isento de passar por momentos assim. Homens de Deus, inclusive, como o profeta Elias, passaram por isso. Então você imagina, qualquer ser humano pode sim ser acometido por crises emocionais, pode ser acometido por colapsos emocionais, de ordem emocional. Homens e mulheres de Deus, grandes e pequenos, pessoas do mais elevado nível na estratificação social, ou pessoas
bem humildes, esquecidas até no contexto socioeconômico, pessoas não valorizadas num contexto social. Mesmo assim, não importa o nível, qualquer pessoa pode passar por momentos assim de crises emocionais, momentos de depressão, crises depressivas, crises de angústia na alma, no interior, no emocional das pessoas. E aqui nós queremos, inclusive, dizer que, perfeitamente sintonizados com esse tipo de realidade, nós nos solidarizamos, enquanto Igreja de Cristo aqui, na comunidade Vida Assim, com pessoas que a gente sabe, que têm vivido esse tipo de situação. Pessoas que muitas vezes são mais sensíveis a esse tipo de quadro, a esse tipo de ocorrência. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela não esconde as limitações do ser humano. Ela não esconde nem mesmo as limitações dos grandes homens de Deus. O profeta Elias foi um grande homem de Deus. Ele clamou a Deus e Deus respondeu a sua oração fazendo descer fogo do céu, provando que Baal era uma farsa e que só o Senhor é Deus. Imediatamente após, entretanto, ele está vivendo um momento de uma nítida depressão. Logo após, porém, o profeta Elias, diante de um novo cenário, diante de um novo contexto, ele está vivendo um momento de colapso emocional. Então, o que a gente conclui aqui? Que qualquer pessoa pode passar por esse tipo de situação. E a Bíblia Sagrada não esconde esse tipo de quadro, mesmo, como eu disse, quando se refere aos grandes homens de Deus. Qual a vantagem do Senhor ter revelado isso na sua palavra? Qual a vantagem de nós encontrarmos isso na sua revelação escrita? A Bíblia é que a gente tem a oportunidade, queridos. Nós temos a oportunidade de aprender com essas situações como Deus é capaz de tratar com os seres humanos, inclusive em situações de crises emocionais. Eu queria então usar o texto de hoje à noite para compartilhar a você verdades bíblicas preciosas que estão aqui. E em primeiro lugar, eu gostaria, ou numa primeira fase desta exploração, desta abordagem, eu gostaria de destacar só três situações que estão diretamente ligadas à manifestação na vida de uma pessoa de uma crise emocional. E a primeira você encontra nos versículos 1 e 2. Capítulo 19, versículos 1 e 2, você vai encontrar uma primeira manifestação. Nesses versículos 1 e 2, do capítulo 19, o texto que eu li, você vai descobrir que uma crise emocional, ela pode ser desencadeada quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa agenda. Uma crise emocional, ela pode ser provocada, ela pode ser manifestada quando as coisas não acontecem de acordo com o nosso planejamento. Quando as coisas não acontecem de acordo com as nossas expectativas. Se não, vejamos. Versículos 1 e 2 do capítulo 19 diz assim: Acabe contou a Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe, uma princesa estrangeira. Ela não fazia parte do povo hebreu. E ela trouxe junto consigo para o casamento com o rei Acabe toda uma postura pagã. Então, o texto diz: Acabe contou a Jezabel tudo o que o profeta Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. O texto se refere aos profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Nesse confronto que havia acontecido juntamente ou diante do profeta Elias, Deus faz descer fogo do céu e 450 dos profetas de Baal são eliminados. E no versículo 2 diz assim: Então Jezabel, ou seja, quando ela toma conhecimento do que havia acontecido, porque ela era uma adoradora dessa divindade cananita. Ela era uma adoradora do deus Baal. Ela era uma das maiores responsáveis, juntamente com seu esposo, pelo incentivo, pelo estímulo, a propagação do culto idólatra, do culto pagão, dentro do território israelita.
Então, no versículo 12, diz assim: então Jezabel, quando ela toma conhecimento do que havia acontecido, mandou mensageiro ao profeta Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que tu fizestes com a vida de cada um dos profetas de Baal. Então, o que é que acontece aqui? Você vê que mesmo o profeta Elias, tendo feito descer fogo do céu, diante da oração feita a Deus, e ficando provado ali que só o Senhor é Deus, que Baal era uma farsa, mesmo assim, o rei Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel, eles não reconheceram que o Senhor é Deus. Mesmo diante dessa manifestação tão sobrenatural, tão apoteótica, tão grandiosa, o contexto vai nos mostrar que Acabe e Jezabel não se arrependeram dos seus pecados. Eles não abandonaram a idolatria. Eles permaneceram envolvidos, eles insistiram com a prática cultica ao Deus Baal, ao culto pagão. Então você percebe que o profeta Elias, o que ele esperava era que o rei Acabe e a rainha Jezabel se arrependessem. Era essa a expectativa do profeta Elias. Era isso que ele aguardava. Era isso que ele esperava. Mas a Bíblia vai nos mostrar, a Bíblia vai nos deixar bem claro, que não foi isso que aconteceu. Então essa inocorrência das expectativas do profeta Elias provocou uma crise emocional. Porque quando Elias percebe que as coisas não aconteceram de acordo com a sua agenda, de acordo com o que ele esperava, veja bem, vou repetir isso aqui para você entender o contexto. Elias esperava que esse casal, o rei e a sua esposa, se arrependessem dos seus pecados, abandonassem o culto a Baal e se voltassem para o culto ao Deus vivo, juntamente com toda a nação. Mas ainda assim a Bíblia mostra que isso não foi isso que aconteceu. Então o profeta, ele fica frustrado. E essa frustração é tão grande que ele entra em uma crise emocional. Ele começa a mergulhar em um estado depressivo. A angústia que vem sobre ele é muito grande. E aqui nós precisamos lembrar algo muito importante. Porque muitas vezes isso acontece também na nossa vida. A crise emocional pode se abater sobre nós quando a nossa agenda pessoal, ela não se cumpre de acordo com as nossas expectativas, de acordo com os nossos planos. E um exemplo muito prático, muito atual que eu posso compartilhar com você é o contexto que estamos vivendo da pandemia. Veja só quantas agendas o Covid-19 bagunçou neste ano de 2020. Veja só quantas famílias foram afetadas nos seus projetos em função desta pandemia. Vejam que os noticiários, o que a mídia tem transmitido, tem anunciado, de pessoas que têm sido alcançadas pela depressão, pela angústia, pelo desespero, como resultado de uma agenda pessoal que foi modificada, que foi abalada, que foi atropelada por essa pandemia. Então isso, muitas vezes, gera uma crise emocional. Quando a nossa agenda não se cumpre, quando as nossas expectativas não são efetivadas, podemos ser alcançados por uma crise emocional. Mas eu preciso lembrar a você que, biblicamente, existe algo que a gente chama de soberania divina. Um dos atributos de Deus é a sua soberania. O que significa isso? Que Deus é capaz de exercer controle absoluto e irrestrito, sem nenhum tipo de restrição, sobre toda e qualquer circunstância, sobre todo e qualquer tipo de situação. Talvez você pergunte, mas como Deus executa isso diante do caos que nós estamos vivendo?
Em todos os lugares, em todos os países, nós vemos a pandemia ameaçando, bagunçando, atingindo, destruindo a agenda das pessoas, os planos, os projetos para este ano. Queridos, nós não sabemos como é que Deus executa isso. Isso está além do nosso entendimento, isso está além do alcance da mente humana, mas a Bíblia nos revela que em função da sua soberania, Deus cumpre os seus propósitos, Deus é capaz de cumprir os seus projetos, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Através da sua soberania, Deus cumpre seus propósitos, a despeito do cenário que estamos vivendo. Então eu queria dizer para você que a crise emocional, ela pode ser desencadeada, é verdade. Ela pode acontecer. Ela pode vir sobre a tua vida, quando as coisas não acontecerem de acordo com o que você planejou. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Ele achou que diante do milagre, da manifestação sobrenatural que Deus fez, através do seu ministério, ele achou que Acabe e Jezabel abandonariam a prática pagando o culto a Baal. Era essa a expectativa do profeta. Mas não foi isso que aconteceu. Você também tem projetos, você também tem pensamentos, você também constrói expectativas. E quando elas não acontecerem, você também, tal como o profeta Elias, pode ser alcançado por uma crise emocional. O que você precisa lembrar, porém, é que Deus, mesmo nesses cenários, onde as coisas ficam bagunçadas, onde as suas expectativas não são atendidas, onde a sua agenda não é cumprida, mesmo nesse tipo de contexto, Deus vai continuar sendo quem Ele é. Deus vai continuar sendo soberano sobre todas as coisas. O que significa isso? Significa dizer que de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro, que está fora do alcance da nossa mão, mas de uma maneira ou de outra, de um jeito ou de outro, o Senhor Deus, Ele será exaltado, Ele será glorificado. Eu não sei como Deus pode fazer, porque Deus é Ele, eu não sou Deus, Deus é Ele, o Senhor é Deus. Mas eu sei que, sendo soberano, Ele é capaz de cumprir os seus planos. Ainda que a agenda da nossa vida não aconteça, ainda que nossos planos elaborados lá no início, antes desta pandemia, não possam ser integralmente cumpridos, nós podemos crer que o Deus Altíssimo, Ele vai ser exaltado, Ele vai ser glorificado. Por quê? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Se a nossa agenda não for cumprida, Deus vai ser exaltado. Se a nossa agenda for parcialmente cumprida, Deus vai ser igualmente exaltado. Se a nossa agenda não for cumprida do jeito que nós gostaríamos, Deus vai ser exaltado do mesmo jeito. Não me pergunte como, eu não tenho essa resposta, mas o que eu quero dizer para você é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Eu e você somos humanos. Podemos perder o controle, mas Deus nunca perde o controle. Ele é soberano. Então aprenda isto. Uma crise emocional pode vir sobre você quando as coisas não acontecem de acordo com as suas expectativas. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Ele pode intervir na tua vida. Ele pode cumprir, Ele pode fazer cumprir o que Ele decretou para a tua vida, independente do cumprimento ou não da tua agenda pessoal. Em segundo lugar, esse texto vai nos mostrar também que a crise emocional, ela pode nos levar ao isolamento. Isso aqui é outra coisa que eu gostaria de destacar nesta noite. A crise emocional, ela pode também nos levar ao isolamento, piorando ainda mais o nosso quadro emocional. Versículos 3 e 4 do texto que eu li vão mostrar que o profeta Elias ficou com medo e fugiu, e se isolou. Olha o que diz o texto: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. O que é que você percebe aqui? Você percebe que o profeta Elias, diante daquela angústia que assaltou a sua alma, quando ele tomou conhecimento
de que a rainha Jezabel estava no seu encalço com promessa de que iria matá-lo, o texto diz que, tomado por essa angústia, ele foge, ele vai para o deserto e ele se isola. O que a gente aprende aqui, queridos? O profeta Elias ficou tão afetado que ele preferiu se esconder. A situação piorou. O seu quadro emocional ficou pior. Mas desesperançado ele ficou. Queridos, o que a gente percebe aqui? Que nós temos que ter muito cuidado com essa atitude de querermos nos isolar. É muito perigoso quando você está emocionalmente abatido. Quando uma crise emocional, um sentimento depressivo vem sobre você, e em vez de você procurar uma ajuda, em vez de você procurar alguém com quem você possa compartilhar a tua dor, a tua aflição, a tua vida, em vez de fazer isso, você se isola. É pior. Fica pior a tua situação. É isso que eu aprendo hoje aqui, é isso que a palavra de Deus me mostra aqui. Elias ficou tão afetado que ele foi se esconder, ele foi se isolar. Não faça isso, você não pode se isolar. Se uma crise emocional vier sobre a tua vida, você precisa buscar ajuda. Você precisa se aproximar de pessoas confiáveis. Você precisa se aproximar de pessoas que tenham condições de te ajudar. Você precisa buscar se aproximar de pessoas que tenham status, que tenham qualidade de vida espiritual, relacionamento com Deus, que possam compartilhar com você palavras que vêm de Deus, palavras que têm respaldo nas Escrituras, palavras que vêm do coração de Deus e que estão aqui na palavra, na Bíblia, para fortalecer o teu coração, para te ajudar nesse momento difícil que você, porventura, esteja passando. É por isso que na igreja local nós amamos o trabalho que a gente faz aqui com grupos pequenos. Nós temos um projeto na nossa igreja que a gente chama de Parceiros de Fé. E esse projeto nada mais é do que a reunião com grupos pequenos. Em função da pandemia, não podemos reunir presencialmente. Mas a gente tem feito isso de maneira virtual. A gente tem feito isso através da internet e tem sido bênção. Porque muitas vezes nós precisamos que alguém pare e dê atenção para nos ouvir. Nós precisamos de alguém que pare e possa ouvir a nossa reclamação, a nossa tristeza, a nossa preocupação. Nós precisamos muitas vezes compartilhar a nossa dor com alguém. Então, na nossa igreja, nós temos investido isso. Igrejas sérias, igrejas que são bíblicas, têm feito isso. Por quê? Porque isso nos dá a oportunidade de praticarmos aquilo que a gente chama também de pastoreio mútuo. Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu pastoreio a tua vida e você pastoreia a minha vida. Baseados na palavra de Deus. Baseados na palavra de Deus. Utilizando princípios que estão na palavra de Deus. Entenda aqui o detalhe. Baseado em princípios que estão na palavra de Deus. Então, quando você resolve se isolar, aí fica pior. Então, tenha cuidado para você não se isolar. Elias se isolou. Elias fugiu para o deserto, ficou isolado. Não faça isso. Você precisa se aproximar de pessoas que podem te ajudar. Uma outra situação, é a terceira, como eu falei, eu tinha 3 situações para falar relacionadas à crise. A terceira está no versículo 4. No versículo 4 você vai encontrar o seguinte: ele mesmo, porém, o profeta Elias, foi para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Agora veja o final desse texto. Veja o final desse texto. Agora veja só o final do versículo 4. Olha o que diz o texto. E pediu para si a morte. E pediu para si a morte. E disse, basta, basta. Ou seja, como quem diz assim, não quero mais, acabou.
Não quero mais saber de nada. Basta, para mim acabou. Toma agora, ó Senhor, a minha alma. Olha a oração de Elias. Toma agora, ó Deus, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Olha a declaração que Elias faz. Olha o tipo de oração que Elias faz. O que é que eu aprendo aqui? Que uma crise emocional, ela é capaz de sugerir interrupções inadequadas. Uma crise emocional é capaz de sugerir interrupções descabidas, precipitadas. O profeta Elias, ele estava emocionalmente tão abalado que ele esqueceu que ele tinha um chamado de Deus para a sua vida, que havia um comissionamento do Senhor para com ele. O profeta Elias, tão abalado pela crise emocional, ele esqueceu que ele tinha um ministério para cumprir. E aí, o que é que ele faz? Ele toma a decisão de desistir. Ele pede para Deus tirar a sua própria vida. No contexto hebreu, no contexto israelita, ninguém podia fazer isso. Ninguém podia cometer suicídio. Deus proibia terminantemente isso. O que é que ele faz então? Ele ora e diz: Deus, eu não posso tirar a minha vida, então tira tu, porque eu não quero mais viver. Tira a minha vida, eu não aguento mais isso. Por que Elias faz esta oração? Porque ele está depressivo. Porque a sua alma está angustiada, porque ele está vivendo um inferno emocional. É por isso. Então o que é que a gente percebe? É que a crise emocional, ela tem essa propriedade, ela tem esse potencial de fazer com que você seja precipitado e tome decisões que não são adequadas, que não são apropriadas para a tua vida. E aqui eu queria deixar uma mensagem para você. Não busque atrapalhar. Pense bem. Pense bem. Não busque atrapalhar. Não busque embaraçar. Não busque impedir os planos e projetos que Deus tem para a tua vida. Preserve a tua vida. Preserve a sua vida. Preserve a sua vida. Não atrapalhe. Não impeça o que Deus quer fazer na tua história. Cuidado com as suas decisões, cuidado com as atitudes que você toma num contexto de crise emocional. O profeta Elias, ele se precipita. Ele esquece que Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele esquece que ele tinha um ministério profético a ser cumprido. E ele pede: Deus, eu não quero mais. Tira a minha vida. Às vezes nós fazemos isso do nosso jeito, no nosso contexto. Dentro do cenário da nossa história. Deus, eu não quero mais esse plano, eu não quero mais esse projeto teu para a minha vida, eu não quero mais viver essa situação, tem sido difícil, tem sido desafiador, a pressão é muito grande, os desafios são muito intensos, eu não quero mais. E as pessoas querem desistir de tudo, e tomam decisões precipitadas, e tomam decisões impensadas, não pensam. Tudo porque estão num contexto de crise emocional. Então tenha cuidado nesses momentos para você não embaraçar, como Elias fez aqui. Não embarace o projeto de Deus para a tua vida. Valoriza a vida que Deus te deu. Deus quer cumprir os planos que Ele tem para a tua vida. Não atrapalhe, não seja um impedimento. Dito isto, eu queria agora passar para uma segunda fase deste sermão, já caminhando já para o final. E eu queria dizer a você que apesar de tudo isso, apesar de todos esses fatores ligados à crise emocional, em meio a todas essas situações, como eu disse no início, nós não estamos isentos. Mas eu queria fazer 2 observações. E aí eu concluo. A primeira é que Deus pode, em meio à crise, Ele pode atender às nossas necessidades básicas. Você vai encontrar nos versículos 5 a 8. Elias, totalmente abatido, vitimado por um colapso físico e mental. O que é que Elias precisava? Elias precisava de um atendimento às suas necessidades mais elementares, mais básicas. E o texto diz que Deus envia um anjo. No momento da crise, Deus envia um anjo. E esse anjo vai suprir as necessidades de alimento e repouso.
Naquele contexto, naquele momento de crise emocional, o profeta Elias estava colapsado. Ele estava totalmente comprometido no equilíbrio emocional. E aí, faminto, exaurido nas suas forças também. Ele acabara de pedir: Deus, tira a minha vida. E aí, embaixo daquele arbusto, daquela árvore no deserto, naquele arbusto, ele faz esta oração, cansado, fadigado. E a Bíblia diz então que naquele momento Deus envia um anjo que vai suprir, que vai atender a sua necessidade básica: alimento e repouso, alimento e descanso. Qual é a necessidade que você tem hoje? Não importa se você esteja vivendo uma crise emocional, esta palavra é para você. Deus se importa contigo. Se você teme ao Senhor, se você serve ao Deus vivo, Deus se importa com a tua vida. Se no teu coração existe temor a Deus, esta palavra é para você. Deus pode atender a tua necessidade, mesmo no meio da crise. Pode ser que para você seja impossível, porque tal como o profeta Elias, você pode estar no meio de um deserto, sozinho, isolado. Num deserto emocional. Num deserto que neste momento foi estabelecido na tua vida em função de uma crise emocional. Mas eu quero te dizer que independente disso, o Senhor pode, como Ele fez com Elias, de forma sobrenatural. Ele enviou um anjo para cuidar ali do seu profeta. Deus pode também, de maneira sobrenatural, mover as águas em teu favor. Deus pode intervir na realidade em teu favor, trazendo a sua provisão, trazendo o seu cuidado sobre a tua vida em relação às necessidades que são imprescindíveis. Não me pergunte como, eu sei que Deus pode. Em segundo lugar, em meio a todo esse caos de crise emocional, além de saber, de acordo com essa palavra bíblica, que Deus pode atender às nossas necessidades básicas, elementares, imprescindíveis, eu aprendo também no versículos 8 e 9. Eu aprendo que Deus pode nos tratar. Tratar do nosso caráter. Tratar da nossa alma. Tratar do nosso emocional. Sabe com o quê? Com a sua palavra. Com a sua palavra, com a sua orientação, com a sua lei, com os princípios revelados por Ele na sua palavra. É o que você encontra nos versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9 diz: levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte Sinai, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e ele disse: o que fazes aqui, Elias? E aí Elias começa a responder ao questionamento de Deus. Deus começa a falar com o seu profeta. Deus usa a sua palavra. Deus se revela a Elias numa visão ali naquele momento. E Deus começa a esclarecer diretamente com o profeta, através da sua palavra. Deus começa a trazer esclarecimentos. Deus começa a esclarecer equívocos que haviam até então na visão do profeta Elias. Por uma determinada ótica, a partir de um determinado viés, o profeta Elias ele estava exercendo uma autocomiseração, uma autopiedade. Se você for ler o contexto posterior, você vai descobrir que ele se apresenta diante de Deus dizendo: Deus, eu sou o último da cesta, eu sou o último biscoito da cesta. Eu preguei a tua palavra, eu levei a tua mensagem, mas o povo não se arrependeu. E ele está achando que Deus perdeu o controle. E através de uma manifestação sobrenatural ali, Deus mostra para Elias que ele, apesar de muitas vezes não ser percebido, ele está trabalhando. Muitas vezes nós não percebemos. Em muitas circunstâncias parece ser imperceptível. Mas isto não significa que Deus não esteja trabalhando, que Deus não esteja agindo. O profeta Elias pensa que ele era a única opção. E a partir desse momento, Deus começa a revelar, Deus começa a conversar com Elias. Deus usa a sua palavra. E fala ao profeta Elias que havia um projeto posterior. Deus mostra ao profeta que ele levantaria outros homens. Mais outros 2 monarcas. E mais um outro profeta que seria o substituto do próprio Elias.
E Deus mostra a Elias que ele não é insubstituível. E Deus mostra ao profeta Elias que não é somente ele que era um servo fiel. Porque no seu discurso, tentando se defender da palavra que Deus lança ali, do confronto da palavra de Deus, um dos argumentos de Elias é que ele foi o único que sobrou. E lá no final dessa conversa, Deus revela ao profeta, Deus fala ao profeta que além dele, mais 7.000 homens também não haviam dobrado o seu joelho diante de Baal. Mas 7.000 homens haviam escolhido permanecer fiéis ao Senhor. Então Deus mostra através da sua palavra que a crise emocional que o profeta Elias estava vivenciando, ela poderia ser combatida com esclarecimento através da sua palavra. Queridos, por que isso é importante para nós? Porque eu digo a você, queridos, que muitas pessoas, hoje no nosso tempo, muitas pessoas que estão vivendo crises emocionais, elas poderiam lidar melhor com a depressão, com a angústia, com medo, com o colapso das emoções. Essas pessoas poderiam lidar melhor. Nós, e eu me incluo nisso, nós podemos lidar muito melhor com qualquer tipo de sentimento depressivo que venha assaltar o nosso emocional, se nós atentarmos para os princípios que estão revelados na palavra de Deus. Deus começou a questionar o profeta Elias. Deus começou a falar com Elias. Hoje você tem as escrituras sagradas. Você tem a revelação escrita de Deus para nós. Você tem a Bíblia sagrada, onde Deus pode falar conosco. Então, se você usar os princípios estabelecidos por Deus, revelados pelo Senhor, na sua palavra, certamente você há de conseguir lidar muito melhor com as crises emocionais. Eu queria encerrar esta palavra hoje à noite, lembrando a você que Jesus Cristo, o nosso Deus bendito encarnado, o nosso Salvador, ele morreu em uma cruz, para que eu e você não ficássemos prisioneiros de nenhum tipo de crise emocional. Jesus Cristo morreu por nós, para que nós não ficássemos amarrados, para que nós não ficássemos presos a nenhum tipo de crise emocional. Eu queria encorajar você, portanto, e aqui eu encerro, a colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus tem revelado para mim e para você, para as nossas famílias, nesta noite. Que Deus abençoe o teu coração, que esta palavra possa mexer com você, que você seja despertado para lembrar que você é humano, você é ser humano, você não está imune a passar por crises emocionais. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus pode fazer a diferença na tua vida. Que Deus te abençoe, que esta palavra fique guardada no teu coração. Aí onde você está, seja onde for, feche seus olhos, numa atitude de reverência. Vamos falar com Deus em oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade hoje.